Olá pessoal, Rumi acabou de nos dizer que aquele que está viajando muitas vezes nada vê. Lembra disso? Ele disse exatamente: se o viajante anda em busca de sensações exteriores, poderá viajar pelo mundo e não ver nada de espiritual. Agora, ele vai continuar nos falando sobre percepções, sobre formas de pensamento. E ele já começa dizendo que os olhos não conseguem perceber Deus. Vamos ouvir e vamos pensar um pouquinho? Poema 58. Os olhos não conseguem perceber Deus, mas Ele percebe-nos. Forma primaveras do espírito, assim como o discurso se forma do pensamento. Não sabemos de onde emerge o mar do pensamento, mas, se as ondas do pensamento são nobres e puras, sabemos que o mar de onde surgem é nobre também. As formas nascem da palavra e de novo morrem como as ondas de regresso ao mar. Também nós morremos a cada instante, e a ele regressamos. O mundo renova-se a si próprio constantemente, ainda que nos pareça sempre o mesmo. Na verdade, é a ele que regressamos. Eu fiz um exercício agora há pouco aqui com uma amiga que está na minha casa. Li o poema e disse: eu quero ver o que você vai pensar sobre esse poema antes de eu falar qualquer coisa. Eu gostaria de propor o mesmo para vocês. De repente vocês desligam agora o vídeo, ouvem essa primeira parte e depois voltam para refletir comigo sobre isso, porque, como eu sempre digo, tem muitas camadas para que a gente possa estar pensando sobre isso e discutindo. E obviamente eu vou falar algumas coisas aqui. E eu vou começar com uma imagem que me veio quando eu li esse poema, que foi a imagem de alguém que vai a uma cachoeira, pega um copo para se servir da água. Se a pessoa está embaixo da cachoeira, o máximo que ela consegue perceber ao receber a água no copo e beber é que aquela água é pura. E se ela levantar a cabeça para o alto, talvez ela veja que aquilo vem de uma fonte, que é a própria cachoeira. Mas a gente pode pensar um pouco mais, que é da onde chega a água para aquela cachoeira. Então, se ficamos muito fixos na nossa mesquinhez, usando um pouco da palavra que o Rumi usou recentemente em outro poema, talvez 2 poemas antes, se ficamos estreitos, olhando assim de uma maneira muito próxima, né, com os nossos olhos físicos, a gente não percebe aquilo que vem do Espírito. E ele está nos dizendo que Deus, né, que está mais elevado do que a matéria, ele está acima da matéria. Para quem acredita em Deus, Deus é energia, o todo, o absoluto, essa ordem do universo está em tudo. E muitas vezes nós não conseguimos perceber nem um pedacinho quase disso. Por quê? Porque estamos voltados para a nossa fisicalidade, com nossas ações, pensamentos, nossas sensações. E aí é interessante, só para continuar a refletir um pouco sobre essa cadência que ele nos diz: pensamento forma palavra, palavra forma, e as formas são mutáveis, elas morrem. E ele nos diz aqui, nos alerta: olha, se você tem um pensamento puro, ele deve vir de uma origem pura. E é fácil a gente pensar da mesma maneira como a água da cachoeira. Se eu busco uma água de cachoeira, essa água é pura, em princípio, dessa fonte, certo? Eu retiro dali na proximidade. A mesma sintonia que tem de cima até embaixo. Se eu vou para um mar onde corre esgoto a céu aberto e retiro uma água dali, a minha fonte ela vai estar impura. E por que ele diz isso então? Se nós não vemos Deus, como ele começa a nos dizer, e isso não é uma verdade absoluta, cada um deve pensar por si: será realmente que não vemos? E ele diz, né, não consegue, nem disse ver, né, ele disse perceber, que é mais
mais grave ainda, né? Porque a gente pode perceber a Deus, perceber Deus na natureza, nas coisas, nas ordens, né? De todas as coisas. Mas, continuando aqui só para concluir, se vamos dizer que não percebemos Deus, e se sabemos, se pensamos, né, que o nosso pensamento ele vai dar origem às palavras, as palavras vão dar origem às formas que são mutáveis, e eu quero que esse meu pensamento seja o mais próximo da pureza, como essa água da cachoeira, eu tenho que cuidar desde aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou emanando com a minha palavra e com as minhas ações. E se eu estou pensando de uma maneira mais equilibrada, mais pura, de certa forma, como ele garante aqui, assim como a gente observa na natureza, essa água pura que vem da cachoeira, certamente esse pensamento está vindo de uma origem pura. E pelo contrário, se eu tenho um pensamento completamente atordoado, inconstante, que eu não domino, provavelmente isso também está mais distante desta pureza. Tá claro isso para nós, não é? Então, o que eu preciso aqui, como uma sugestão do Rumi, é ter consciência dessa renovação constante do mundo e minha, para que eu possa me mover da mesma forma ou o mais próximo possível dessa sintonia que com os meus sentidos às vezes eu não percebo, mas que ela é, independentemente da minha percepção. E é isso, pessoal. Se você tem alguma outra observação que você queira fazer sobre isso, tem muitas coisas mesmo, manda seu comentário, que eu gosto muito de ouvir. Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.